Olá pessoal, e aí, como vai? Tudo bem? Olha eu aqui de novo trazendo para vocês mais um produto da nossa AC Soluções e dessa vez a pedido. Estou devendo aí há algum tempo a alguns clientes a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura dos cítricos, tá bom? Eu sou Adão Azevedo e convido você para conhecer mais esse produto da AC Soluções, que é essa nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura dos cítricos em geral, beleza? Então vamos lá conhecer mais esse produto. Bom, como vocês já sabem, né? Vocês já conhecem um pouquinho a nossa plataforma e aí está a nossa planilha de cálculo de adubação, uma plataforma como as outras demais. Bom, como vocês sabem, o primeiro passo para se calcular a necessidade de adubação, a gente tem que trabalhar primeiro com o que é principal cálculo da necessidade de calagem, certo? E para isso nós precisamos dos nossos boletins de análise de solo. Então vamos lá, abrir aqui nosso boletim. Bom pessoal, e aqui nós temos o nosso boletim de análise de solo, certo? Lembrando bem que a nossa planilha ela está programada para trabalhar com um sistema de medida de centimol C por decímetro cúbico e miligrama por decímetro cúbico, tá? Mas se por acaso a sua planilha de cálculo de adubação vier representado no sistema de medida em milimol C por decímetro cúbico, basta você pegar os valores que estiverem em milimol C por decímetro cúbico, dividir por 10 e assim você encontrará o valor convertido para centimol C por decímetro cúbico para ajustar, para lançar na nossa planilha lá, tá ok? Arrumar aqui o boné estava meio bagunçado, com boné ou sem boné. Bom, vamos com boné que eu tô com pouca teia. Bom, vamos lá, gente. Algumas primeiras informações que nós precisamos estão aqui, ó. Vamos lá. Opa, um minutinho. Pronto, perdão. Opa, tá aqui. Então a primeira informação que a gente precisa, né, que nós vamos precisar para calcular a nossa adubação é o nível, né, a nossa CTC no solo, que ela pode vir representada pela letra T maiúsculo ou simplesmente por essa sigla CTC, que quer dizer capacidade de troca catiônica, né? No caso aqui já está em centimol C por decímetro cúbico, aqui o valor é 4, tá? E vamos precisar também da saturação de bases do solo, que é representada aqui pela letra V. No caso aqui está em 36%, então voltamos lá para a nossa planilha. Opa. Bom, vamos lá. Então aqui eu coloco 4, que é a CTC, tá? Saturação desejada já é fixo, 70. E agora 36, que é o que nós temos lá. Beleza? 36, conferindo. 36, exato. Coloca aqui 36. O PRNT do calcário, antes de realizar esse cálculo, é interessante que você ligue para a empresa onde você vai adquirir o calcário e solicite informações sobre o PRNT, que é o poder real de neutralização total, que é a capacidade que o calcário tem de neutralizar o alumínio trivalente no solo, beleza? Que é tóxico para a planta. Então vamos lá, o PRNT geralmente é definido pelo tamanho das partículas do calcário, ou seja, pela granulometria. Certo? Aqui é um assunto para uma outra aula que nós vamos ajeitar depois com vocês, tá bom? Então vamos lá, mas você ligou e supomos que a empresa informou que o PRNT do calcário dela é de 80%, beleza? Então coloca aqui 80%. Pronto. Profundidade de incorporação. Bom, profundidade de incorporação, você vai buscar esse dado, só um minutinho. Continuando, a profundidade de incorporação, antes de definir a profundidade de incorporação a ser colocada aqui na planilha, e antes de coletar a amostra de solo, é interessante que você faça um teste de campo com o implemento que você vai utilizar, tá? Se você for utilizar arado e grade para incorporar o calcário, faça o teste de campo e verifique até que profundidade
o implemento vai conseguir incorporar o calcário no seu solo, beleza? Para a partir de então, você definir as profundidades, né, das camadas que você vai coletar a amostra, beleza? Eu explico isso muito bem numa aula que a gente tem aqui. Vou colocar o cardzinho aqui no canto superior do vídeo. Opa, desse lado aqui, ó. Não, é desse mesmo? É desse. Vai estar aqui em cima, no canto superior direito aí desse vídeo, um cardzinho sobre uma aula que nós temos no YouTube, chamado Coleta de Amostra de Solos e Interpretação de Resultado. E lá eu explico tudo direitinho, tá ok? Como se faz a coleta de amostra de solo e como define-se a camada de coleta. Mas vamos supor, por exemplo, que vocês vão trabalhar com incorporação e você fez o teste de campo e definiu o seguinte, verificou o seguinte, que o implemento que você vai utilizar é a grade e verificou que esse implemento consegue incorporar o calcário numa camada de até 20 centímetros de profundidade. Então vamos lá, então você coloca aqui, ó, 20. Beleza? Então, aqui você tem a quantidade de calcário em tonelada por hectare, ou seja, está aqui 1,7 tonelada por hectare, e a quantidade de calcário em grama por metro quadrado, beleza? Olha só, uma dica aqui, ó. Em caso de calagem, de realizar a calagem após segundo ou terceiro ano do plantio, utilizar o valor 10 para definir a profundidade de incorporação. Uma vez que nessa idade é complicado você percorrer, utilizar a grade para incorporar o calcário, pois poderá ocorrer destruição do sistema radicular, o que vai prejudicar o desenvolvimento das plantas, beleza? Então, no plantio, incorporo o calcário com grade e arado ou só gradagem, beleza? Lembrando que é interessante o seguinte, na hora que você vai incorporar o calcário, certo? Então você vai fazer uma primeira gradagem, você vai aplicar metade da dose de calcário, antes da primeira gradagem e a outra metade depois da primeira gradagem, depois da primeira gradagem e antes da segunda. Aí então você faz a segunda gradagem no sentido contrário àquele sentido que você utilizou para a primeira gradagem, beleza? Vamos agora calcular nossa necessidade de gesso. Tem uma dicasinha aqui, deixa eu sair um pouco da frente. Bom, qual a dica? Realizar gessagem quando o boletim de análise apresentar os seguintes níveis nas camadas de 20 a 40 centímetros ou 30 a 60 centímetros de profundidade. Então, quando apresentar nessas camadas o nível de cálcio abaixo de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico e ou alumínio acima de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico, tá? E ou saturação por alumínio acima de 20% e ou saturação de bases abaixo de 35%. Ou seja, você só vai realizar gessagem, tá? Aplicação de gesso, se o nível de cálcio na camada de 20 a 40 ou a 30 a 60 estiver abaixo de 0,5 centimol/C, o nível de alumínio estiver acima de 0,5 centimol/C, ou a saturação de base a saturação por alumínio estiver maior que 20% e ou a saturação de base abaixo de 35%. Vamos supor então que no meu caso o nível de cálcio está abaixo de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico e o nível de alumínio acima de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico, tá? Então eu vou inserir aqui a informação do teor de argila na minha camada subsuperficial, tá? Mas esse teor de argila eu vou inserir aqui o valor dele em grama por quilo. Veja bem, se o boletim de análise de solo informar o teor de argila nessa camada em percentual, ou seja, na camada de 20 a 40 ou de 30 a 60 em percentual ou decagrama por quilo, você simplesmente multiplica por 10 e vai achar esse valor em grama por quilo. Suponhamos então que,
tá? Suponhamos então que o teor de argila no meu boletim de análise veio na camada de 20 a 40 centímetros, veio em percentual, ou seja, em 16%. Então, multiplico por 10, 16 vezes 10, 160. Então, eu tenho 160 gramas por quilo. Coloco aqui, 160. Beleza? Então, eu vou ter que aplicar 1,2 tonelada de gesso por hectare, o que equivale a 1.200 quilos ou 120 gramas por metro quadrado. Beleza? Continuando então, vamos lá? Então, pessoal, vamos continuar então. Vamos agora definir o espaçamento. O espaçamento sugerido aqui, nós temos espaçamento sugerido para laranja baianinha, Valência, limão Tahiti, lima da Pérsia, para laranja pera, Pearson, certo? Pearson Brau, digo, Mad Sweet, Natal, Rubi, Tangerina Mexerica, Poncã e Murcote, tá? Vamos dizer então que eu vá fazer o plantio de limão Tahiti. Os espaçamentos sugeridos está aqui: 8 metros entre ruas, 5 metros entre plantas, 6 metros entre ruas, 4 metros entre plantas e 5 metros entre ruas e 4 metros entre plantas. Vamos dizer então que eu vou plantar limão Tahiti com espaçamento entre ruas de 5 metros e entre plantas de 4 metros, tá? Aqui, coloca aqui, ó, 5 metros entre ruas, 4 metros entre plantas e aqui eu já tenho um total de 500 plantas por hectare, beleza? Vamos lá então definir a nossa adubação orgânica. A sugestão que temos aqui, a orientação que temos aqui é a seguinte, tá? Para a adubação orgânica, aplicar as seguintes doses por planta: esterco de gado, 10 a 20 litros, tá? Ou esterco de frango, 5 a 10 litros. Vamos supor então que eu vou trabalhar com esterco de gado, 10 litros por planta. Coloca aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 10. Beleza? Coloquei. Aqui eu já tenho a quantidade de esterco de gado em metro cúbico por hectare. Tudo bem? Vamos lá, gente. Aqui, pessoal, eu tenho a seguinte recomendação para aplicação de nitrogênio, tá? No plantio, nitrogênio quilo por hectare. No plantio, aqui diz que eu tenho que aplicar 10 kg por hectare. No primeiro ano é 15 kg. No segundo ano, 25 kg de nitrogênio por hectare. E no terceiro ano, 30 kg de nitrogênio por hectare. No quarto ano, 60 kg de nitrogênio por hectare. E no quinto ano, 90 kg de nitrogênio por hectare. E no sexto ano em diante, 120 kg de nitrogênio por hectare. Bom, como eu estou na fase de plantio e eu estou fazendo esse cálculo para um cliente, né? Para um cliente que está na fase de plantio, então vou utilizar aqui, ó, esse valor 10, que é a quantidade de nitrogênio por hectare. Então coloca aqui, ó, 10. Beleza? E aqui eu tenho a sugestão de fontes e as quantidades dessas fontes. Vamos supor que eu vou escolher a ureia como fonte de nitrogênio no plantio. Então aqui diz o seguinte, que se eu for utilizar a ureia como fonte de nitrogênio no plantio, eu vou ter que utilizar 23 kg de ureia por hectare, tá? O que equivale a 45,5 gramas por planta, beleza? No plantio. Nitrato de cálcio, tá? Se eu for utilizar o nitrato de cálcio, essa é a quantidade. E é em quilo por hectare, e essa é a quantidade em grama por planta. Lembrando que o nitrato de cálcio contém cálcio, então aqui eu já tenho a informação da quantidade de cálcio em grama por planta. E assim segue também para o sulfato de amônio, beleza? Olha só, mas como eu escolhi a ureia, tá aqui. Então eu vou ter que aplicar 23 kg de ureia por hectare, o que equivale a 45,5 gramas de ureia por planta, beleza? Vamos para a nossa adubação fosfatada, tá? Bom, pessoal, continuando então, vamos lá, continuando. Então aqui eu tenho a minha recomendação para adubação fosfatada, tá? Fósforo P2O5, tá? Então, para definir a quantidade de fósforo, eu tenho que ter primeiro a informação do meu nível de fósforo no solo. Vamos novamente recorrer ao nosso boletim, beleza? Então aqui eu tenho, ó, me perdoe,
Então aqui eu tenho fósforo, miligrama por decímetro cúbico, tá? Então aqui informa o seguinte, que o meu nível de fósforo no solo está em 8,5 miligrama por decímetro cúbico. Bom, então vamos lá, vamos verificar qual vai ser a quantidade de fósforo que nós vamos precisar. Então aqui, ó, eu tenho a recomendação de adubação fosfatada para os níveis de fósforo no solo, tá? Colocar aqui para os níveis de fósforo no solo, tá? Até 10 mg por decímetro cúbico, de 11 a 20, de 21 a 40. Bom, veja bem, como o meu fósforo no solo está em 8,5 mg por decímetro cúbico, isso quer dizer que está nessa faixa T10. Então aqui eu tenho a recomendação da quantidade P2O5 em quilo por hectare. Aqui eu tenho no plantio 45, no primeiro ano 20, no segundo ano 25, no terceiro ano 30, no quarto ano 40, no quinto ano 60 e no sexto ano em diante 80 kg de P2O5 por hectare. Bom, como a lavoura desse cliente está aqui na fase de plantio, então eu vou ter que aplicar 45 kg de P2O5 por hectare. Então coloco aqui, ó, 45, tá? Então, aqui eu tenho as fontes, a sugestão de fontes, tá? E bastando eu simplesmente escolher uma fonte de P2O5. Vamos supor que eu escolhi como fonte o superfosfato simples, tá? Aqui diz que eu tenho que aplicar 281 kg de superfosfato simples por hectare, beleza? 281, o que equivale a 562,5 gramas de super simples por planta, tá? Como o super simples contém cálcio na composição, aqui diz que eu tenho que aplicar, que eu já estou inserindo, tá? Com o super simples eu já estou inserindo 101,3 gramas de cálcio por planta. E como o super simples também contém enxofre, aqui diz que eu já estou inserindo, tá? 56,3 gramas de enxofre por planta. Beleza? Então já defini, eu já tenho minha adubação com super simples no plantio. 281 kg por hectare de super simples e 562,5 gramas de superfosfato simples por planta. Vamos ao potássio, tá? Eu tenho o potássio aqui representado na planilha tanto na forma de centimol/C por decímetro cúbico, como na forma de miligramas por decímetro cúbico. Lembrando que a planilha ela trabalha com a recomendação de fósforo e potássio para o resultado no boletim de análise de solo tendo sido definido utilizando como extrator o método MELIS, tá bom? Vamos lá. Então preciso aqui, ó, do meu nível de potássio para definir minha quantidade e minha fonte de potássio que eu tenho que aplicar. Vamos lá. Aqui diz o que? Potássio. Opa. Perdão. Oi, gente. Perdão. Bom, gente, perdão. Acabou entrando a imagem aí, tal. Vamos lá. Um errozinho aqui. Então aqui diz o que? Aqui diz que o meu nível de potássio no solo, certo, em miligrama por decímetro cúbico, está em 19,1. Então vamos lá. Vamos verificar então a nossa planilha. Bom, aqui diz o que, tá? Potássio. Opa, está em 19,1. Aqui diz o que? Miligrama por decímetro cúbico. Que AT, se o meu potássio no solo estiver com AT 40 miligramas por decímetro cúbico, como eu estou em 19,1, então eu estou nessa faixa de AT 40 miligramas por decímetro cúbico, porque o meu teor no solo é 19,1. Então eu estou nessa faixa de 0 a 40 miligramas por decímetro cúbico de K no solo. Então aqui diz que se estiver nessa faixa, no plantio, eu vou ter que aplicar 30 kg de K2O por hectare, no primeiro ano 15 kg, no segundo ano 30 kg, no terceiro ano 45 kg, no quarto ano 60 kg, no quinto ano 80 kg de K2O por hectare e no sexto ano 100 kg de K2O por hectare. Bom, como eu estou na fase de plantio, que é a fase que esse meu cliente está, nós temos aqui então, tá?
que aplicar 30 kg de K2O por hectare. Eu venho aqui, ó, dose de K2O por hectare. Coloco aqui, ó, 30. Beleza? Coloca aqui, ó, 30, tá? Então, basta agora eu escolher uma dessas fontes, desses fertilizantes, como fonte de K2O. Vamos supor que eu escolhi como fonte o cloreto de potássio, tá? Então, aqui diz que eu tenho que aplicar 52 kg de cloreto de potássio por hectare, o que equivale a 103,4 gramas por planta, o que equivale a 103,4 gramas de cloreto de potássio por planta. Lembrando o seguinte, se você for usar como fonte de potássio o sulfato de potássio, lembra que o sulfato de potássio contém enxofre na composição. E verifique aqui o nível de enxofre que você está jogando em grama por planta. Se você for utilizar como fonte o nitrato de potássio, lembre-se que o nitrato de potássio contém nitrogênio na composição. E aqui já informa a quantidade de nitrogênio que você está jogando por planta. Beleza? Bom, continuamos então. Mas o ideal, cloreto de potássio. Vamos lá. Continuando então. Então aqui eu já defini. Minha fonte é o cloreto de potássio. Então, eu vou ter que jogar 52 kg de cloreto de potássio por hectare, o que equivale a 103,4 gramas de cloreto de potássio por planta. Continuando. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, aqui informa, tá? O nível de boro, a minha necessidade de boro, tá? Como eu vou ter que fazer a leitura para avaliar a necessidade de aplicação de micronutrientes, boro e zinco. Aqui diz o quê? Que se o meu nível de boro no solo, tá, tiver abaixo de 0,2 mg por decímetro cúbico, diz que eu tenho que aplicar 1 grama de boro por metro linear de suco, tá? E aqui diz o seguinte, se o meu nível de zinco no solo estiver abaixo de 2 mg por decímetro cúbico, eu vou ter que aplicar 2 gramas de zinco por metro de suco, beleza? Então, nível de zinco no solo abaixo de 2 mg por decímetro cúbico, aqui diz que eu tenho que aplicar, tá, 2 gramas de zinco por cada metro de suco, beleza? Ô Adão, mas eu vou usar o sistema de adubação, vou fazer o plantio em cova, não em suco. Então, você vai ter que multiplicar, vai ter que ver a distância entre plantas. Vamos supor que você está trabalhando ali com 5 metros entre plantas. Então, você vai multiplicar a quantidade, tá, de esse valor por 5. O valor mais abaixo, tá? Mas vamos lá, continuando. Eu vou adiantar uma explicação, mas vou refazer ela aqui embaixo, mais embaixo. Bom, vamos lá. Então aqui eu já sei. Vou verificar então meu nível de boro no solo, tá? Vamos lá. Bora. Bom, pessoal, aqui diz o seguinte, tá? Que o meu nível de boro no solo está em 0,2 mg por decímetro cúbico. Então tá tranquilo. E o meu nível de zinco está em 0,2 também miligrama por decímetro cúbico. Opa! Vamos lá. Aqui diz que eu só vou aplicar boro se o meu nível de boro estiver, tá, abaixo de 0,2 miligrama. Beleza? Como o meu está em 0,2 mg, não preciso aplicar. Mas o zinco, aqui diz que eu tenho que aplicar 2 gramas de zinco se o meu nível no solo estiver abaixo de 2 gramas, de 2 mg no solo, se o meu nível de zinco no solo estiver abaixo de 2 mg por decímetro cúbico. Então diz que eu tenho que aplicar 2 gramas de zinco. Opa, então, aí já vou ter que aplicar, porque o meu zinco no boletim está em 0,2, vou mostrar aqui, está em 0,2, então é abaixo de 2. Então venho aqui e vou ter que aplicar 2 gramas de zinco por metro de suco. Então o que acontece? O boro tá ok, não precisa aplicar. A planilha ela preenche automaticamente aqui, tá?
a quantidade dos fertilizantes de fonte que você vai ter que jogar em quilo por hectare e a quantidade dos fertilizantes em grama por metro de suco. Como eu não vou, como diz o caso, como eu não vou precisar aplicar o boro, então automaticamente eu já descarto aqui, eu não aplico o boro, só recorro aqui ao zinco. Então vamos supor que eu utilizei, como eu só vou ter que aplicar o zinco, tá? Então eu recorro aqui. Então aqui diz que eu vou ter que aplicar, vamos supor que eu escolhi como fonte de zinco o sulfato de zinco. Então aqui diz que eu vou ter que aplicar 20 kg por hectare, tá? O que equivale a 10 gramas por metro de suco, beleza? Olha só, pessoal, eu sugiro que vocês façam o seguinte: se você for utilizar, tá, o plantio na cova, você pode aplicar o dobro dessa recomendação por planta, tá? Se você for fazer o plantio, né, das mudas em cova. Se você for utilizar o plantio em suco, você vai aplicar essas quantidades aqui, tá? Vai escolher uma dessas fontes, tá? No meu caso, escolhi o sulfato de zinco, uma vez que eu preciso só do zinco no solo. Então, vou ter que aplicar aqui 10 gramas por metro de suco. Mas, se eu for plantar a muda na cova, eu aplico 20 gramas de sulfato de zinco por cova, ou seja, eu dobro a quantidade da fonte que eu escolhi para adubação na cova. Isso valendo somente para micronutrientes boro e zinco, beleza? Continuando então, aqui eu tenho uma explicaçãozinha rápida. Opa, vamos lá. Que diz o seguinte, ó. Na fase de formação, as fontes de N e potássio, tá, devem ser divididas em 4 aplicações a cada 90 dias, beleza? Na fase de produção, as fontes de nitrogênio e K2O, ou seja, potássio, devem ser divididas em 2 aplicações, sendo uma antes da floração e outra no início da frutificação. No caso de uso de superfosfato simples ou supertriplo como fonte de P2O5, as doses recomendadas podem ser aplicadas todas de uma única vez, porém, se for utilizado o MAP como fonte de P2O5, a dose recomendada deve ser parcelada juntamente com as fontes de nitrogênio e potássio, conforme orientado acima. Bom, ponto. Vamos lá. Para formação para adubação de formação e adubação de produção, a dose de superfosfato simples ou superfosfato triplo, eu vou aplicar toda de uma vez, junto com a primeira adubação de N e K, beleza? No caso de adubação de produção, vou aplicar o superfosfato simples todo de uma vez, logo após a colheita da safra, beleza? Logo no final da safra. Então vamos lá, continuando. Caso as plantas manifestem sintomas de deficiência de zinco e ou manganês e ou boro, realizar pulverizações via foliar com a seguinte solução: 100 litros de água mais 250 gramas de sulfato de zinco mais 250 gramas de sulfato de manganês mais 50 gramas de borax mais espalhante adesivo até o desaparecimento dos sintomas, beleza? Lembrando de incluir na mistura somente os sulfatos cuja deficiência de micronutriente tenha sido manifestado pela planta, beleza? Então, pessoal, vocês entenderam aí? Simplesinho, né? Então tá aí. Bom, localização dos fertilizantes, tá? Aqui nós temos uma recomendação de localização dos fertilizantes. Idade, anos 0 a 1 ano, ao redor da planta, num raio de 0,5 metros de largura, tá? De 1 a 2 anos, ao redor da planta, num raio de 1,5 metros de largura, beleza? E do segundo, terceiro ano em diante, em faixa dos 2 lados da planta, de largura igual ao raio da copa, sendo 2/3 embaixo da copa e 1/3 fora da copa. Viram aí? Bom,
Pessoal, é o seguinte, essa nossa planilha ela foi produzida com base em dados, tendo os dados tiveram como fontes a Comissão de Fertilidade e Solo do Estado da Bahia e engenheiros agrônomos José Ribamar Pereira, Clementino Marcos Batista e Terezinha Costa Silveira, do Centro de Pesquisa Agropecuária, Centro de Pesquisa da Embrapa, do Centro de Pesquisa da Embrapa do Semiárido. Beleza? Bom, gente, essa é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura dos citros. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E aguardo o contato de vocês para que vocês possam conhecer este e algum de nossos outros produtos, tá? Então, caso você, técnico em agropecuária, que está formando agora, engenheiro agrônomo, ou que já está aí na carreira há algum tempo, engenheiro agrônomo, ou produtor que queira adquirir as nossas planilhas, isso é simples, basta você entrar em contato conosco por esse telefone que está aqui, ó, pelo nosso WhatsApp, 77991891849, que nós teremos o maior prazer em atender você. Bom, e você, lojista, já pensou na ideia de um cliente chegar na sua loja e os seus colaboradores no pé do balcão conseguir formular os fertilizantes necessários para a lavoura do seu cliente? Imaginem o quanto, quanto de credibilidade o seu estabelecimento poderá conquistar junto à sua clientela. Já pensou? Já pensou como isso vai somar positivamente para a sua empresa? Então, para isso, você pode estar adquirindo essa nossa planilha que apresentei nessa videoaula tutorial ou alguma de nossas outras planilhas. Nós temos planilhas de cálculo de adubação para diversas culturas, culturas anuais, horticultura e culturas perenes, ou seja, fruticultura. E nós temos também planilhas de balanceamento de dieta para bovinos de corte, bovinos de leite, caprino-ovinocultura e aves de postura e suinocultura caipira e suinocultura convencional. Então, se você tiver interesse e quiser melhorar o nível de atendimento do seu comércio junto a seus clientes, basta entrar em contato conosco por esse telefone que está aí, por esse WhatsApp, 77991891849, que teremos o maior prazer em atendê-lo. E também, além das planilhas, nós forneceremos para você e para os seus colaboradores todo o treinamento e suporte necessário para que eles possam estar prestando o melhor serviço junto à sua clientela, tá bom? É isso aí, pessoal. Meu nome é Adão Azevedo, eu fico por aqui, tá? Agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado desse nosso novo produto e tá aí o nosso contato. Caso vocês tenham interesse, é só ligar 77991891849 ou mandar mensagem via WhatsApp, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Fui!